Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu venho trazendo um vídeo totalmente diferente dos outros vídeos. Hoje eu venho falar sobre como eu descobri o autismo do meu filho, tá? Eu vou abrir aqui meu coração, espero que vocês fiquem até o final desse vídeo, porque eu vou contar pra vocês como foi que eu percebi, né, os primeiros sinais do autismo no meu filho. Então, né, deixe seu like, compartilhe esse vídeo pra gente estar alcançando outras mães, né? Que muitas das vezes tá passando pela mesma situação. E a gente vai tentar um pouco ajudar essas mães, tá? Eu venho trazendo esse vídeo porque eu quero, a partir de hoje, né? Mostrar aqui para outras mães um pouquinho do que eu tô vivendo. E também eu quero também compartilhar as minhas experiências com vocês, tá? Trazendo um pouquinho de dicas para mamães. Mas o vídeo de hoje eu vou falar somente como foi que eu descobri, né, os traços do autismo no meu filho, tá bom? Fica comigo e vamos pro vídeo. Então, pessoal, hoje eu venho contar para vocês como foi que eu percebi que meu filho, ele era um pouco diferente de outras crianças. E meu filho, nesse exato momento, né, que eu tô gravando esse vídeo, ele tá com 3 anos e 9 meses, né? É o momento que eu tenho um laudo já fechado do diagnóstico dele do autismo. Então, nesses 3 anos, eu percebi já alguns traços que o meu filho, né, tinha, só que eu não entendia nada a respeito do autismo. Na verdade, eu não sabia nem o que era autismo, né? Mas eu percebi que meu filho, ele era um pouco diferente desde quando ele era criança, por conta de alguns sinais, né, algumas expressões que ele fazia. Só que a gente nunca vai entender que pequenos gestos, né, pequenas características que os nossos filhos fazem é alguma coisa. Então, assim, eu sempre levei o meu filho ao pediatra, eu sempre gostei de estar todos os meses com ele no pediatra, até porque quando ele nasceu, eu trabalhava, meu marido, né, estava bem também trabalhando. Então, assim, a gente sempre foi uns pais que levava para as consultas. Quando eu estava grávida mesmo, Levi foi acompanhado desde o primeiro mês, né, de gestação. Então, assim, foi um menino que teve todo o acompanhamento, desde a barriga até, né, o exato momento que eu tô fazendo esse vídeo. Meu filho sempre foi acompanhado pelos médicos. Então, assim, quando ele nasceu, criança perfeita, né? O autismo, ele não tem uma característica, ele não tem cara, como as outras crianças que têm síndrome, né? Que já vem com uma diferença no rosto, que é o mesmo tracinho, né? Que a gente já percebe que é uma criança especial. O autismo, ele não vem acompanhado de nada. É uma criança perfeita, é uma criança que, né, brinca, pelo menos o meu filho, desde bebezinho, ele era uma criança sorridente, sempre olhava pra gente, né, encarava quando eu tava com ele no braço, ele sempre olhava pra gente, sorria. E então, pra mim, meu filho não tinha nada. Só que aí quando ele foi crescendo, né, com um aninho já, eu levei ele no pediatra. Na pediatra, né, que era uma mulher. E aí ela perguntou pra mim como era que o Levi era, né? Se Levi atendia quando a gente chamava, se Levi era uma criança super focada nos brinquedos. E aí eu não entendia, eu pensava que ela estava querendo colocar alguma doença no meu filho. E aí eu não dei muita ligança, meu filho só tinha 1 ano, quando ela pediu, né, pra eu estar avaliando e trazer ele novamente no pediatra.
Só que aí, gente, eu não fui mais para essa pediatra, até porque a gente mudou de cidade, né? Eu não levei mais ele e eu tive que mudar de estado, né? Eu morava no estado de Minas Gerais quando meu filho nasceu e depois de um ano eu tive que mudar para o estado da Bahia, né? Onde é o estado que eu tô morando no momento. Então, quando eu vim para cá, eu percebi muita coisa do meu filho, como os sinais que eu vou passar aqui para vocês. Primeiro sinal que eu percebi no meu filho foi que ele não atendia quando a gente chamava pelo nome dele. Então, assim, toda vez que a gente chamava ele, ele fingia que não ouvia. Fingia não, né, gente? É algo do autismo mesmo. A criança, ela não atende. E aí, outro sinal, que era perceptível que meu filho tinha, e eu sabia que tinha algo diferente, só que eu não sabia, gente, o que era o autismo, né? Meu filho, ele não brinca com carrinho do jeito normal, como outras crianças brincam. Ele sempre tá girando a roda do carrinho, né? Ele sempre gostou de tudo que roda, né? Se é um ventilador, tudo que é círculo, que roda, ele gosta de brincar, mexendo com a mão, fazendo aquele movimento de rodar. E aí, né, a gente percebeu esse também sinais. Outro sinal, né, que eu percebi no meu filho é que ele brinca muito de fileirinha, né? Ele é uma criança que sempre gostou de brincar com os brinquedos em fileiras. E pra mim era normal, né? Eu nunca achei que isso era alguma coisa de diferente. Eu achava que a criança brincava com esse brinquedo de fileirinha e gente, eu não sabia mesmo que era o autismo. E Levi começou a ter, né? Foi pro 2º ano de idade. E aí, o sinal do autismo estava cada vez mais perceptível, né? As pessoas estavam percebendo que ele tinha um comportamento diferente. A gente saía com ele para os lugares e ele não fica quieto, gente. A gente é cristão e a gente gostava muito de ir na igreja. Mas quando chegou o momento dos 1 ano e pouco, a gente não conseguia mais ficar na igreja porque ele não parava, ele gritava, ele não ficava quieto de jeito nenhum. Então, assim, ficou mais difícil a gente estar indo para os cultos. Era um momento, gente, que era muito difícil, porque nem eu e nem o pai dele se concentrava na palavra, na pregação, né? E a gente, às vezes, né, não sabia como lidar com essa situação, porque imagine, a gente leva uma criança para a igreja e aí a criança começa a gritar, a criança começa a correr dentro da igreja e as pessoas ficam te olhando, né? Achando que você não dá educação pro seu filho, achando que a gente era uns pais que, sabe? Então, para mim, eu comecei a evitar de ir pros cultos, né? Quando eu ia, o pai dele ficava em casa, ou quando o pai ia, eu ficava em casa com ele, mas não dava pra gente estar os dois indo pra igreja juntos, por conta que Levi não parava quieto. Outro sinal que a gente também achou que era bem estranho foi quando a gente percebeu que Levi, ele demorou de falar, né, a palavra mamãe e papai. Ele foi falar essa palavra papai depois de 1 ano. Mas mamãe, gente, foi tão demorado. Eu pensava que meu filho nunca ia falar essa palavra. Foi muito dolorido pra mim, porque chegou os 2 anos, meu filho não falava a palavra mamãe. Então isso me doía demais. Mas quando eu ouvi pela primeira vez ele falar mamãe, gente, aquilo já me alegrou, né? Ele é uma criança que ele não fala palavras, frases. Ele não completa a frase, ele não fala assim como outras crianças, né, da idade dele. Hoje ele vai fazer 4 anos. E ele não forma palavra, né? Ele fala a palavra solta, né? Ele não sabe conversar, ele não sabe se expressar. E muitas das vezes isso estressa muito ele. Ele fica muito nervoso porque ele quer se expressar falando e ele não consegue. Às vezes ele fala embolado. E isso é muito difícil para uma mãe, né? Fora as crises que ele dá à noite. Levi, ele é uma criança que, quando está dormindo, ele dorme super bem, né? Graças a Deus, a minha criança, ela dorme super bem. Mas algumas vezes na noite ela acorda gritando e falando
a palavra, tipo, se ela brincou muito com um brinquedo que ela gostou, e aí ele começa a acordar à noite gritando pelo nome daquele brinquedo. Ou uma pessoa que ficou muito na memória dele, ele acorda gritando pelo nome dessa pessoa. E aí é uma crise de choro que não para, né? A gente tenta acalmar e ele fica se batendo na cama. É muito dolorido pra gente. E muitas das vezes, né, as pessoas, os vizinhos, acham que ele tá sendo maltratado, porque como ele grita muito e o barulho dele, né, de uma criança sofrida, uns gritos muito doloridos pra quem tá ouvindo. E quem não entende acha que até os pais estão maltratando. Mas, gente, isso é muito difícil pra gente, né? A gente acorda à noite e a gente tenta colocar uma musiquinha pra que ele, né, fique bem calminho. E aí ele volta a dormir. Então, gente, tudo isso eu fui percebendo no decorrer da vida de Levi. Então, esses foram os sinais que eu percebi, né, diferente no meu filho. Até que um dia, uma amiga minha, ela veio dormir na minha casa por um período. Ela veio passar uns tempos dentro da minha casa. E aí, ela era autista, né? Ela me contou um pouquinho sobre a história dela. E ela falou assim, Manuela, seu filho é autista. Porque ela percebeu logo no comportamento dele. Fora as pessoas que falaram assim pra mim, Manuela, por que você não leva o seu filho em um neuro? E aí eu ficava muito estressada, porque, né, eu falava, meu filho não tem nada não, é fase, né? E quando a minha amiga veio passar um período aqui em casa, ela percebeu que meu filho era um autista. E aí ela falou, você sabia que eu também sou autista? E começou a me explicar. E aí eu comecei a entrar em um grupo, né, de mães autistas, no qual eu fui percebendo que o meu filho tinha todos os traços do autismo. E aí eu procurei ajuda, né? Foi onde eu procurei um pediatra, porque ele também tem outra coisa que dói muito em uma mãe, que é a seletividade alimentar. O meu filho, ele não come fruta, o meu filho, ele não come verdura. O meu filho, ele tem muita dificuldade com a alimentação, e isso me dói demais. Isso me dói muito, porque, gente, toda mãe gosta, né? Gostaria de ver o filho comendo bem, se alimentando bem. E meu filho, ele não se alimenta bem, né? Ele nasceu muito gordinho, era uma criança que até comia fruta quando ele era bebezinho, como era criança, quando era mais novinho, né? Mas com o passar do tempo, meu filho, ele ficou, né, evitando fruta, ele tem ânsia de vômito, ele, quando bota alguma alimentação que ele não gosta, ele quer vomitar. E aí ele gosta de comida mais secas, né? Então, essas foram as características que eu fui percebendo até quando minha amiga me alertou e aí eu fui procurar ajuda pro meu filho. E no próximo vídeo eu venho trazendo como foi que, né, eu consegui o laudo, né, do meu filho, como foi que eu fui buscar ajuda, né? Então, assim, gente, esse foi o primeiro vídeo desse canal, como foi que eu percebi, né, as características do autismo no meu filho. Mas eu venho trazer mais vídeo aqui. No próximo vídeo eu venho falar sobre o laudo, como foi que eu consegui esse laudo. E eu vou passar para vocês todas as informações, porque eu tenho certeza que tem muita mãezinha aí que também não entende muito do assunto. Mas eu venho trazer tantas dicas para vocês que vai ajudar muito vocês aqui, tá bom? Espero que tenha gostado desse vídeo e até o próximo vídeo, tá bom? Que Deus abençoe cada uma de vocês. Beijos!